falar sobre a instrumentação industrial, um dos pilares, né? Um dos pilares ou dos conhecimentos específicos para esse objetivo, para essa meta que é o instrumentista 3 em 1. Então vejam quais são as aptidões. Ó, familiarização com nomenclatura de instrumentação industrial. Nomes técnicos, como funciona a instrumentação, quais são, digamos assim, a forma como o instrumentista e como todos os instrumentistas conversam. Então, isso tem alguns nomes do tipo, o que é um PI? Para você pode ser que esteja entendendo, para muitas pessoas, PI não se sabe o que é o PI. Né? Não, PI, indicador de pressão. Então, seria um manômetro, que muita gente chama de reloginho. Muito errado. Né? Então, isso demonstra a questão de conhecimento. Conhecimento de sistemas de instrumentação, nomenclaturas, termos, o que significa conceitos, zero, span, range, resolução e assim por diante. Conceito sobre medição de temperatura, as variáveis, os princípios que são utilizados, quais instrumentos que a gente tem no mercado. Isso é importante saber. Preciso saber de um determinado instrumento. Se a gente souber os fundamentos, os conceitos básicos, isso aqui facilita muito. Conceitos, né? O conhecimento sobre medição de nível, como funciona, quais são os tipos de medição, quais são os tipos de instrumento. Então são detalhes importantíssimos, que muitas vezes, né, o instrumentista pode ser que ele não tenha uma profundidade em determinados assuntos, mas ele tendo a noção, o conhecimento de saber quais são esses tipos, isso vai mostrar e vai dar um diferencial enorme. Uma porque a gente sabendo as nomenclaturas, sabendo os termos, ou sabendo o nome pelo menos dos princípios e como funciona, uma noção como funciona, depois buscar mais informação aprofundada é muito mais fácil. A mesma coisa sobre medição de vazão. Quais são os medidores de vazão, quais são os princípios, quais são as unidades, né? Entender vazão mássica, vazão volumétrica, né? E saber, e aí por diante. Tem muita coisa sobre vazão. Né? Então isso seriam coisas importantes, né? Assim, buscar. Pressão. O conhecimento sobre medição de pressão, eu digo que é uma das principais variáveis dentro da instrumentação. Porque através da pressão a gente pode medir a pressão, medir nível, pressão diferencial e medir vazão, pressão diferencial. Então, se nós realmente dominarmos essa variável, a gente consegue ter assim, uma amplitude dentro da instrumentação que eu diria para vocês assim, 60%, né, das aplicações na indústria, a gente consegue atingir ou consegue desvendar ou conversar, porque é uma medição, uma variável que está dentro de uma indústria. Se a gente for ver, seguramente 60% das medições são medição de pressão. Então, claro, existem algumas empresas que não estão dentro dessa estatística que eu estou falando, mas boa parte das empresas ficam dentro dessa estatística. Então isso seria uma dica para vocês. Então se vocês querem começar, que seria aquele primeiro degrau, medição de pressão, certo? Simples? Pode ser. Fácil? Pode ser. Depende então do alicerce que vocês já estão, o nível de conhecimento básico que vocês têm. Conhecimento sobre normas técnicas, importante. Né, algumas normas, né, algumas referências, para que vocês consigam, em determinados momentos, né, entender ou saber por que em determinadas situações é melhor utilizar um tipo de instrumento ou outro tipo, ou se aqueles valores, aqueles resultados estão atendendo à necessidade, o que precisa fazer para melhorar. Então, através disso, conhecimento de normas, a gente pode, então, buscar, não precisa decorar a norma, mas buscar as informações nas normas específicas. Né? Metodologia de calibração do instrumento. Temperatura, de nível, de pressão, né, de vazão. Então, conhecer algumas metodologias, alguns métodos que se utiliza. Né? E aí, claro, quando a gente fala um pouquinho disso, muito dentro da instrumentação se fala, então, na norma ISO 17025. Que é uma norma laboratorial,
aonde necessita de métodos de calibração. E claro que isso a gente precisa descrever, a gente precisa ter uma noção, e quanto mais a gente conhece um método, né, mais técnico a gente fica. Então, tudo baseado em critérios de aceitação, em maneira de realizar um teste, a seleção do instrumento padrão, qual tipo de padrão, qual unidade vai se usar. Então, isso começa a aprimorar a nossa técnica. Saber interpretar resultados de calibração e inspeção de instrumentos de processo, uma coisa muito interessante, e saber de onde vem, né, essas referências, o que significa alguns cálculos, né, alguns resultados, né, erro fiducial, né, a questão do erro de medida, a diferença que tem, quais são os critérios de aceitação conforme norma, conforme o fabricante, como se classifica um determinado instrumento. Então isso aqui tudo são coisas para a gente poder explorar, e uma aptidão que precisa ter um instrumentista. Então vejam, é bastante coisa, sim, mas se for tudo colocado dentro do seu, na sua medida, fica muito simples, né? Saber interpretar diagnóstico de instrumentos de controle industriais, claro que isso já é um reflexo do item superior, né, do item acima, que é interpretar resultado. Então, baseado nisso, em saber interpretar resultado, a gente vai estar atrelado a uma norma, um procedimento, uma metodologia, e aí começa a vir os diagnósticos. Por que acontece? Somando ao conhecimento, então vejam, saber, aqui ó, o saber, metodologia, saber interpretar, já são habilidades que vocês precisam ter. Agora, atrelado ao conhecimento, a gente consegue dar um diagnóstico. Então eu sei como funciona, está funcionando dessa forma, como é que eu faço isso? Qual é o primeiro teste que eu realizo no instrumento para definir se esse instrumento está ou não está atendendo à necessidade de um processo? Seria o quê? Fazer uma inspeção, fazer um teste. E como normalmente se chama esse teste? A gente chama-se calibração ou ensaio. Então, o que é a necessidade de realizar uma calibração? Qual é o motivo de se realizar uma calibração? Né? É comparar um valor com outro, um valor do instrumento com um padrão. E aí, qual é que é o detalhe desse processo? É sempre procurar simular a condição de processo em bancada. E aí a minha referência é um padrão. Para muitos de vocês, isso pode ser que seja coisa simples, né? Para outros, pode ser que seja novidade. Mas é assim que funciona, é a forma de avaliar. Então é muito importante a gente conhecer e saber como acontece isso, como fazer isso, né? E claro, compreender as estratégias de controles básicos, certo? Então, um tipo de estratégia de controle que é utilizado, né, para saber se aquele funcionamento está mais adequado ou não. Então, se saber se questões de, o meu equipamento é o equipamento do elemento primário, elemento de controle, elemento final de controle, o que está acontecendo? Qual a posição dele em uma malha de controle? Isso tudo é importante. Né? Então, vocês tendo esse conhecimento, esses fundamentos específicos, né, isso facilita muito e potencializa muito a performance profissional e técnica.